Parabéns! Você decidiu juntar-se a nós em um ambiente virtual, inspirador e repleto de informações valiosas para se tornar a melhor versão de si mesma. O nosso próximo palestrante é o ortopedista e cirurgião de coluna, o Dr. Marcelo Loquete, com a palestra O que você precisa saber sobre dor nas costas. Ele é ortopedista e cirurgião de coluna pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mestre em Ciências pela Faculdade de Medicina também da USP e atualmente ele é coordenador dos consultórios do Hospital Adventista de Manaus. Olá, eu sou o Dr. Marcelo Loquete e hoje vamos falar de um tema muito comum que acomete milhares de pessoas: dor nas costas. É um tema tão comum que pelo menos 90% das pessoas vai sofrer uma crise de dor nas costas em algum momento da vida. Só perde para a cefaleia ou a dor de cabeça. E para entendermos bem sobre dor nas costas, é preciso que saibamos do que é formada a nossa coluna. Bem, nossa coluna, nós temos estruturas que preenchem o espaço vertebral e precisamos saber que temos a parte óssea, essa parte chamada de vértebra, temos os discos, que são essas estruturas mais transparentes aqui no meu modelo, são cartilagens compostas em grande parte por colágeno e água em sua estrutura. E temos também a parte nervosa que sai aqui do canal vertebral. O nervo sai da região lombar e vai percorrendo todo o trajeto para o membro inferior. A soma dessas raízes formam o nervo ciático. Temos aqui também, na parte posterior da coluna, as articulações. Temos também, nesta região, a nossa musculatura. Então, veja, qualquer uma dessas estruturas que apresentarem degeneração, desgaste ou uma sobrecarga ao longo da nossa vida, pode ser sede de problemas, pode ser sede de dor, e isso acaba levando a uma crise de dor nas costas, uma dor lombar, ou quando é na região mais alta da coluna, a dor cervical, quando é na região torácica, uma dorsalgia. Como a região lombar é uma região que recebe mais carga, então é muito mais frequente termos pessoas que sofrem de dor nas costas na região lombar. Bem, algumas doenças podem levar a essa questão, como por exemplo a hérnia de disco, ou a espondilolistese, ou a escoliose, tumores. Então, para diferenciar uma dor nas costas que tenha um caráter mais preocupante, nós temos alguns sintomas que precisamos ficar de olho. São as bandeiras vermelhas ou red flags. Então, se você tem uma dor nas costas há mais de 2 meses, isso precisa ser investigado. Se a sua dor é uma dor noturna, quer dizer, você acorda com dor, você precisa investigar, porque o horário do sono é um horário que o nosso corpo ele está na horizontal, não temos uma pressão nessa região lombar. Então, se a pessoa tem uma dor neste momento de descanso, isso é preocupante. Se é uma dor que se irradia para o membro com perda de força, com déficit neurológico, déficit de sensibilidade, precisamos investigar. Se essa pessoa tem dor e tem febre, precisamos investigar. Então, os red flags norteiam para que essa pessoa procure o seu médico e que se faça uma investigação mais ampla dessa região. Bem, como eu comentei, nós temos aqui algumas estruturas e agora eu gostaria de dar a função dessas estruturas. Nós temos os discos intervertebrais, que como eu comentei são cartilagens, responsáveis pelo nosso amortecimento de impactos. Porém, se esse disco ele começa a se desidratar, se ele começa a perder água,
por conta de alguma sobrecarga nessa região, esse disco ele pode lesionar a sua parede e o seu conteúdo pode migrar para dentro do canal vertebral. Aqui nós vemos em vermelho esse conteúdo. Quando ele migra e entra aqui para dentro, ele acaba comprimindo esta raiz nervosa. Essa raiz nervosa irradia dor para a perna. Aqui eu estou falando de uma doença chamada hérnia de disco. Então a hérnia de disco, ela pode começar com uma dor lombar e com a evolução ou a progressão do desgaste daquele disco e a compressão do nervo, essa dor lombar se transforma numa dor que vai para a perna. Então veja, é muito comum termos na história da hérnia de disco uma dor que começa na região das costas. Uma outra doença que nós temos em cerca de 4 a 6% da população é a espondilolistese. É um nome complexo, mas se a gente dividir dá para entender. Espôndilo significa vértebra, listese é o escorregamento. Então essa vértebra ela vai escorregando para frente e vai fechando aqui o canal por onde passam os nervos. Da mesma forma, a pessoa começa a ter dor lombar e dor irradiada para os membros inferiores. Isso é muito comum nas mulheres de meia idade e uma queixa clássica dessa questão, dessa doença, é que antigamente a pessoa conseguia andar vários quarteirões sem sentir dor nenhuma. Hoje ela anda alguns metros e começa a ter essa sensação de dor com formigamento e irradiação para os membros inferiores. Então, a espondilolistese, dependendo do grau de acometimento e fechamento desse canal, ela tem que ter um tratamento cirúrgico, mas sem dúvida que antes disso passar por uma avaliação. Outra situação, outra doença que pode levar à dor nas costas é a escoliose. A escoliose é uma deformidade da coluna vertebral, uma deformidade em S. Então a coluna ela vai assumindo uma forma em S ou nas curvas longas em C e levando a deformidades do eixo que levam um ombro mais elevado que o outro, uma parte da escápula mais elevada que a outra contralateral, uma assimetria da cintura. Então é muito comum termos pessoas que vão desenvolvendo deformidades, principalmente na vida adulta, e que levam à dor. Outra situação, e é muito comum esse nome também, a artrose. A artrose é um desgaste da articulação. Então podemos ter artrose no joelho, artrose no quadril, artrose no ombro, artrose no tornozelo e na coluna também podemos ter artrose, porque na coluna nós temos várias articulações ao longo do seu trajeto. Então veja, quando fazemos um movimento de flexo-extensão da coluna, quando vamos para trás e para frente, quem ajuda a fazer esse movimento é a nossa articulação. Então imagine que essa articulação ela está se degenerando, ela está se desgastando com o tempo. Então aquela cartilagem que nós temos na articulação da coluna, ela vai se desgastando e começa a ter um atrito, um contato osso com osso. Essa questão da artrose é uma questão muito interessante na coluna, porque geralmente quem apresenta refere o seguinte: olha, doutor, eu acordo, eu pareço um carro velho, eu não consigo me mexer e ao longo do dia, ao longo do tempo eu vou me movimentando e aí a coisa vai ficando mais flexível, eu consigo fazer os movimentos de uma forma mais fácil. Então isso significa que aquela pessoa tem um desgaste em sua articulação, que ela acorda com a articulação travada, né? Sem movimento praticamente. E ao longo do tempo ela vai movimentando, vai entrando um pouco ali de líquido sinovial, vai lubrificando essa articulação e ele vai tendo a possibilidade aí de ter uma movimentação
um pouco melhor ao longo do dia. Então são algumas doenças que acabam contribuindo para essa questão da dor nas costas. Mas a grande maioria dos casos de dor nas costas não envolve uma doença como essa, e sim envolvem fatores que levam a uma sobrecarga dessas estruturas, como as articulações, como a musculatura que está na região posterior da coluna, como a sobrecarga nos discos. Então veja, pessoas que no seu dia a dia passam grande parte do tempo sentadas, sem levantar, e isso a pandemia contribuiu muito para o aumento desse tipo de situação, né? A questão do home office, pessoas que trabalham às vezes sem uma ergonomia no seu dia a dia, em casa ou no trabalho, com cadeiras sem um apoio adequado, essa falta de ergonomia durante horas leva a uma sobrecarga nessa região. Então, quando estamos sentados, elevamos a pressão na coluna de 2 a 3 vezes do que quando a gente está em pé. Então é o contrário do que o que a maioria das pessoas imagina, né? As pessoas estão em pé e falam, eu vou sentar um pouco para descansar. Ok, positivo. Isso é muito bom quando temos um apoio adequado. Agora, quando passamos horas a fio numa postura sentada, nós elevamos essa pressão em cima dessas estruturas de 2 a 3 vezes uma pressão normal de quando estamos em pé. Então imagine uma pessoa que está sentada, abaixa na gaveta, atende um telefone de uma forma totalmente viciosa, né? Ela aumenta até 4 vezes a pressão em cima dos discos e dessas estruturas. Então essas estruturas começam a se sobrecarregar. E a nossa musculatura, que é o que sustenta todo o nosso eixo, muitas vezes não está preparada para receber essa sobrecarga. Então veja, perceba como uma coisa leva a outra. Uma pessoa que passa muito tempo numa postura sentada ou numa postura viciosa, uma pessoa que não faz atividade física e, portanto, a sua musculatura é uma musculatura mais atrofiada, uma musculatura que não consegue sustentar o nosso eixo. Uma pessoa que fuma, uma pessoa que carrega peso, são fatores que levam ao aparecimento da dor nas costas. E por que eu falei da pessoa que fuma, né? Felizmente o índice de tabagistas está diminuindo. No tabagista, ele tem uma dificuldade maior de levar nutrientes e a troca gasosa no sangue para o disco. O nosso disco, como eu comentei, essa cartilagem, ela é muito mal irrigada. Então o vaso sanguíneo entra aqui de uma forma por finos capilares. Então há uma troca do tipo de hemoglobina que essa pessoa tem e ela tem uma dificuldade de carregar o oxigênio. Então o disco ele começa a se degenerar mais rapidamente no tabagista. Então é muito comum fazermos um exame da coluna de uma pessoa que fuma e os discos estão bem escurecidos, degenerados, e o disco é uma estrutura que, como eu disse, se parece com uma borracha. A sua função elástica é de amortecer o impacto. Agora, uma analogia que eu faço: se nós pegarmos uma borracha e colocarmos no sol e deixarmos essa borracha 1 mês no sol, essa borracha ela vai se desidratando, ela vai ressecando, ela vai perdendo água. O disco, quando perde água, funciona de uma forma análoga. A borracha, ela é elástica, então eu aperto a borracha, ela tem que amortecer esse impacto. Quando essa borracha fica no sol muito tempo ou perde água, ela se transforma numa borracha dura, numa borracha quebradiça, numa borracha que não vai amortecer o impacto que eu colocar em cima dela. Então o disco se comporta de forma análoga. O disco que vai perdendo água, ele vai se transformando num disco duro, num disco com fissuras, com lesões, e esse disco duro não vai ter a possibilidade de amortecer adequadamente. Então ele acaba
transferindo boa parte desse impacto para as estruturas posteriores. E é aí que a gente acaba sobrecarregando o que eu falei das articulações e principalmente da musculatura. Então veja, os nossos hábitos do dia a dia, eles podem nos levar a situações que sobrecarregam essas estruturas. Estruturas que precisam ser contempladas no tratamento. E como é que nós tratamos uma pessoa com dor nas costas? Bem, esse tratamento ele tem que ser dividido em duas fases, né? A fase aguda, que é quando a pessoa ela está em crise, ela está com dor, muitas vezes não consegue sequer levantar da cama. Você percebe que às vezes a pessoa vai fazer um movimento e trava, né? E há uma contratura daquela musculatura. Ela parece um robô, ela entra no nosso consultório andando, né? Olhando assim, virando em bloco, porque não consegue fazer esse movimento por conta de dor. Então, a fase aguda, nós temos que entrar com medicações, anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular, o calor local, porque o calor ajuda a relaxar essa musculatura e a musculatura relaxada, ela diminui essa sensação de travamento, né? Agora, não é com 1 ou 2 dias que a maioria das crises de dores nas costas vão melhorar. Então a gente precisa manter uma medicação um tempo mais prolongado, né? Eu costumo sugerir 5, às vezes 7 dias. Por quê? Há uma curva que uma curva inflamatória. Quando você começa a tomar a medicação, a curva vai diminuindo, né? Esse processo inflamatório. Agora, se você faz 1 dia, 2 dias, começou a diminuir e para, é muito fácil a questão inflamatória retomar para o seu ápice, né? Então a pessoa subtratada ou que negligenciou, que não tratou adequadamente, ela tem uma crise lombar um pouco mais arrastada, né? Bem, essa é a fase aguda, a fase em que precisamos tirar a pessoa da crise. Agora, mais importante que isso é entrarmos na segunda etapa do tratamento, que é a fase em que nós vamos atuar na causa do problema. Na primeira fase a gente atuou na consequência, que é a dor. A gente precisa agora entrar na causa do problema. E a causa do problema implica em disciplina, qualidade no tratamento, tempo e vontade, de fato, do paciente em querer chegar a atingir o objetivo. Então, veja, se eu tenho uma musculatura enfraquecida, uma musculatura que não é trabalhada, uma musculatura de uma pessoa sedentária, eu preciso fortalecer essa musculatura. Então, geralmente, nós solicitamos um trabalho fisioterápico. Agora, o trabalho fisioterápico, para ele dar frutos, ele precisa de semanas, às vezes meses. É como uma pessoa entra na academia para adquirir uma massa muscular, né? Ele quer ficar com o braço bem definido. Ele sabe que ele precisa de meses na academia. Você não vê a pessoa falando, eu queria ter um braço desse tamanho, mas fui lá na academia 5 dias, malhei 5 dias e não adquiri o que eu queria e parei a academia. Por quê? Porque as pessoas sabem que para elas adquirirem massa muscular, a gente precisa de tempo, né? Um treino bem adequado e tempo. A fisioterapia é a mesma coisa. Eu não consigo fazer com que o paciente ganhe uma boa hipertrofia da região lombar, da região abdominal em 5, 10 sessões de fisioterapia. Esse é o começo do trabalho. Então, esse trabalho fisioterápico, ele tem que contemplar não só a parte analgésica, e aí todo mundo sabe, né, do TENS, do choquinho, do infravermelho, do gelo, da crioterapia, mas principalmente essa fase prolongada de fortalecimento e alongamento dessa região. E essa região, ela precisa ser fortalecida pelos 2 guindastes que nós temos. Então veja, quem sustenta a coluna
é a nossa musculatura. Então nós temos um guindaste anterior, que é a musculatura abdominal, e temos um guindaste posterior, que é a musculatura que sai aqui da região baixa e vai longitudinalmente até as regiões altas aí da coluna. Então, esses dois guindastes, eles precisam ser fortalecidos. Então, muitas vezes o paciente tem medo de fazer um abdominal, porque acha que vai forçar a região lombar, e o pensamento é o contrário. Agora, lógico, né? Precisamos que a pessoa tenha uma orientação, que tenha um educador físico ao lado dele, na academia, para que ele possa fazer uma atividade física numa postura correta, com um peso adequado. Então imagine uma pessoa que senta numa postura errada no aparelho, com um peso totalmente inadequado, ele vai estar forçando ainda mais esse eixo. Então ao invés de eu estar ajudando, eu estou jogando ladeira abaixo o meu problema, eu estou piorando. Então, fundamental ter essa assessoria profissional adequada, né? Então, bem, falamos da fisioterapia, existem outras técnicas fantásticas que vêm para nos ajudar. Por exemplo, o RPG, a reeducação postural global. Se eu percebo que o paciente ele tem um vício postural, uma falta de ergonomia no seu dia a dia, com atitudes de flexão dorsal, né, com posturas totalmente inadequadas, o RPG ele vem para ajudar e muito, né? Ter uma reeducação postural nesse dia a dia, né? Isso é um braço da fisioterapia. Atividades como Pilates, que contemplam muito alongamento, fantástica. E atividade física é a base disso tudo que nós estamos falando. Então, na atividade física, nós temos a musculação, a natação, o yoga. Quantos músculos nós podemos trabalhar numa atividade de yoga, né? Ou numa natação que não tem impacto? E aí muitos perguntam, bem, então o impacto pode ser negativo para a coluna? Bem, depende, né? Últimos estudos de uma universidade da Inglaterra mostrou que a corrida num ritmo constante e num terreno plano, sem grandes alterações de elevação, a corrida é benéfica para quem tem dor nas costas. Veja, aquele pequeno impacto da corrida, ela ajuda a nutrir melhor os nossos discos, a nossa cartilagem. Então perceba como a base de muitas coisas do que estamos falando encontra-se o exercício. Aí a pessoa que é sedentária, que não faz atividade física, ela realmente precisa virar esse jogo. Ela apresenta uma musculatura em geral enfraquecida que não consegue sustentar esse nosso eixo, né? Bem, falamos do exercício e agora temos também a questão do estilo de vida, né? Se eu tenho um peso acima do que é o ideal, se eu sou uma pessoa obesa, eu estou jogando mais pressão para cima desse sistema. Então veja, se uma pessoa que deveria pesar 60 quilos e pesa 80, ela está 20 quilos acima do ideal, é como se eu utilizasse uma mochila diariamente com 20 quilos, 24 horas por dia ali, jogando pressão, peso em cima dessas estruturas. Uma hora a minha musculatura vai fadigar, uma hora essa musculatura ela não vai aguentar, ou ela vai entrar num processo inflamatório, apresentar contraturas, fica aquela sensação de fadiga, a pessoa está sempre cansada, não consegue fazer as atividades adequadamente, né? Então, estar dentro do peso é o ideal, né? Pessoas que apresentam alguma deformidade, ou por exemplo, mulheres com seios muito grandes, que exigem muito dessa musculatura posterior, também podem apresentar. Então perceba que a gente vai falando de várias situações, várias circunstâncias que acabam levando a uma sobrecarga para esse sistema. Agora,
Temos também aí os diagnósticos diferenciais, né? Muitas vezes a pessoa tem uma dor nas costas ou uma dor em região lombar e ela está diante de um quadro de uma pedra no rim, né? Então, existem alguns fatores que levam a gente a pensar em um diagnóstico e em outro. Por exemplo, uma pedra no rim, a pessoa geralmente tem uma dor lombar mais alta, uma dor que independe do movimento, né? A dor nas costas de causa ortopédica, geralmente a pessoa se movimenta, ela vai ter dor. A dor da cólica nefrética ou pedra no rim, a pessoa em repouso, ela está com muita dor, uma dor muito exacerbada, né? Quando percutimos, quando batemos ali com não tanta força na região lombar, ela piora, né, essa dor. Então, são alguns fatores que fazem com que a gente diferencie um diagnóstico do outro. Agora, sem dúvida que isso precisa se passar por uma avaliação médica, exames subsidiários. Então, o importante é, se você está apresentando uma dor lombar, uma dor dorsal, né, uma dorsalgia, uma dor cervical, mais tempo que o esperado, mesmo tendo feito uma medicação inicial, seria muito importante fazer um aprofundamento, uma investigação dessa questão. Agora, muitos me perguntam, o que eu preciso fazer para não ter dor nas costas? O que eu, se fosse para deixar um conselho, né, para o paciente não desenvolver ou não ter crises de dor nas costas? Se fosse para escolher apenas uma, veja, falamos de várias circunstâncias, né? Circunstâncias que eu preciso melhorar a postura, circunstâncias em que muitas vezes a pessoa precisa diminuir o peso, evitar trepidação, impacto no seu dia a dia, né? Agora, se fosse para deixar um conselho, o conselho que eu daria é: não deixe de realizar exercício. O exercício é a base da nossa saúde, né? Lógico que nós temos outros fatores aí que implicam, não é uma coisa isolada, mas o exercício você vai prevenir doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, e para o nosso aparelho locomotor, osteomuscular, esquelético, o exercício é fundamental. Então, eu sugeriria que a pessoa ela procure se conhecer. Que exercício que você teria ou tem prazer em fazer, né? Muitos não gostam de ir em academia, mas não é uma obrigação ir em academia. Muitas vezes você consegue, através de uma caminhada ou de atividades de alongamento, suprir o que o seu corpo precisa, né? Então, a mensagem que eu deixo para dor nas costas é que devemos dar um enfoque muito especial na questão do exercício. Bem, discorremos bastante, falamos de várias doenças, várias circunstâncias que levam a uma pessoa a ter dor nas costas, mas eu gostaria de acalmar. A grande maioria das vezes, a dor nas costas é uma doença, é uma situação autolimitada. O nosso próprio corpo, ele trata de resolver, a grande maioria das vezes, de uma forma por si só. Agora, se isso persiste, se isso continua, aí cai naquilo que nós falamos até agora. Aí precisamos investigar. Fica aqui o nosso conselho, né, de termos uma atenção para a nossa ergonomia diária, para o nosso exercício, para o nosso peso, para as atividades que sejam realizadas de forma correta, com uma postura adequada. E mesmo assim, podemos ter problemas, porque existem pessoas que a sua genética tem uma predisposição para ter uma questão de desidratação mais rápida dos discos, para ter
o aparecimento de circunstâncias que levam a desgastes nas articulações, como artrose, que eu comentei, doenças reumáticas que contribuem para o aparecimento dessas situações. Então, a nossa genética também entra nessa conta. Porém, os nossos hábitos de vida, eles são preponderantes. Então, a boa notícia que fica é essa. Mesmo que você tenha facilidade ou uma genética desfavorável, né, para essa questão e facilidade de entrar em crise, nós conseguimos, através da mudança do estilo de vida, dos hábitos do nosso cotidiano, prevenir dor nas costas e, para aqueles que já apresentam crises de repetição, tratar de uma forma que não precise de um procedimento, uma intervenção cirúrgica. Agora, é evidente, se mesmo assim existe uma situação, uma questão que não há melhora, existem aí vários procedimentos que possam nos ajudar. Mas isso já é assunto para um outro dia. Muito obrigado, fiquem com Deus e cuidem da sua coluna. Com um novo design e mais facilidades para os usuários, o Hospital Adventista de Manaus lançou seu novo site. Dentre as novidades nessa nova versão é o blog Viva Mais, com informações exclusivas sobre saúde, bem-estar e sugestões de receitas saborosas e saudáveis para o seu dia a dia.